Podemos, Carol? Deixa eu só até trazer informação aqui para vocês, Elise. Vai ter também o primeiro módulo de agronegócio participando, tá? Ah, tá, tudo bem. Não chegar ainda. Então eu estou vendo aqui se o pessoal do agro está aí já. O Edson, que acho que ia trazer. O Edson está aí, Edson. O pessoal do agro já está? Já, tranquilo. Então já entraram já na sala. Obrigado. Então, pode começar, Gê. Tá bom. Você quer falar, Gê, primeiro? Vou te apresentar, então, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu estou aqui com a Raíza, que é uma grande amiga minha. Estudamos juntas, né? Fizemos psicologia. E, assim, fiquei extremamente surpresa dela ter aceitado o convite. Eu sei que a vida dela é uma correria, tá? Mas ela, assim, de bastante boa vontade, veio aqui estar conosco agora e já abro aí o convite para outras oportunidades, Raíza. Muito obrigada. Legal. A Raíza, ela tem 31 anos, ela é psicóloga, ela é especialista em gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento humano organizacional. Ela atua há 8 anos na área de RH, sendo os últimos 5 dedicados a treinamento e desenvolvimento. E ela trabalha também com consultoria interna em grandes empresas e no âmbito acadêmico. Atualmente, ela é consultora de RH sênior, atuando como business partner e em desenvolvimento humano organizacional, com projetos como mentoria e programas de desenvolvimento de carreira. E, além disso, ela faz o MBA em Gestão da Inovação e presta consultoria de orientação de carreira. Raíza, muito obrigada. Assim, você não tem noção da satisfação que eu estou em receber você aqui. Nós estamos, né, em receber você aqui na FATEC. Então, assim, é um grande prazer a todos nós, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um presente, né? No Dia dos Professores estar dividindo aí um pouquinho do que eu sei. Legal que a gente tem um público bem diverso, tá? Eu não vou falar de RH, eu vou falar de empregabilidade. Então, a ideia é eu trazer algumas dicas, né? De carreira, de currículo mesmo, algumas coisas bem para a gente ficar todo mundo na mesma página. Mas a ideia é começar assim e depois vocês fiquem à vontade para abordar os temas que vocês acham interessante, seja de RH ou não. Tem coisa que eu não posso contribuir tanto como agronegócio, apesar de ser prudentina, né, e entender um pouquinho disso, mas acho que assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, alguns desafios aí de empregabilidade, estou super à disposição, né? Eu deixei o chat aqui do lado, também no meu celular, então quem quiser ir perguntando no chat, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? A ideia não é um monólogo, né? A ideia não é que vocês falem, nossa, deixa eu ligar uma Netflix aqui do lado, porque essa aula já deu. A ideia é realmente um diálogo. Então, fiquem super à vontade para me interromper, para fazerem comentários, e aí a gente vai falando, depois eu posso disponibilizar a apresentação e no final tem os meus contatos também, tá? Então, eu vim falar de mundo VUCA, né? É uma expressão que a gente tem utilizado bastante aí no mercado de trabalho, tá? Quando a gente fala aí de RH, de transformação digital, mas que é muito importante todo mundo saber. Então, eu vou contar um pouquinho sobre, né, como que é a empregabilidade, né? Como que a gente pode aí evoluir as nossas chances de carreira num mundo tão incerto como que a gente vive, né? Então, a ideia é trazer um pouquinho desse mundo, os desafios, as oportunidades, as tendências, né? E aí vocês conectarem com tudo que vocês estão estudando e até com o próprio desenvolvimento pessoal de vocês, tá? E aí, começando com uma brincadeira, né, gente? Que eu acho que todo mundo já passou, né? Eu não sei quantos de vocês estão na primeira formação, na primeira faculdade, mas é muito natural a gente falar, nossa, abriu uma vaga de emprego. E aí os requisitos são absurdos, né? Para um salário, né? Como diziam lá no Praça Nossa, sim. Então, aqui é uma brincadeira para a gente mostrar 2 lados da moeda. Por que 2 lados da moeda? Porque apesar do desemprego muito grande, ainda mais nesse ano, a gente vê por essas notícias, né, que estão do lado aí desse meme, o quanto que o RH sofre para contratar profissionais, né? Então, a gente tem um estudo, quando a gente fala de tecnologia, que até 2025 as empresas vão perder milhões, porque o que está sendo ensinado nas faculdades não está acompanhando a velocidade de transformação desse mercado de tecnologia.
né? Então, eu não sei quantos de vocês são centennials, né, a partir nascidos de 2000, e quem é mais antigo, a geração Y, né, a geração X, mas a gente vê aí uma curva de evolução de informação muito complexa, né? E aí, como é que o próprio mercado de trabalho está tendo que se reinventar por causa disso e, consequentemente, as nossas carreiras, né? Mas o que é VUCA, né? Quando a gente fala, tem uma palestra que fala que é VUCA, mas o que é VUCA, né? VUCA é um termo, ele surgiu há um certo tempo, tá? Eu acho que ele surgiu há quase 10 anos. É um termo que a gente utiliza para falar do cenário atual no mundo, né? Então, seja no mercado de trabalho, seja nas relações, seja nas mudanças do mundo. Esse termo, ele conecta muito com a revolução, que a gente chama de Revolução 4.0, a Revolução Industrial 4.0, ou a Revolução Informacional, que é a era que a gente está, né? Que é a era da informação, a era da experiência, a gente quer tudo muito rápido, a gente tem tudo muito à nossa mão, né? Então, é muito difícil que vocês vão alugar uma casa no Airbnb, ou vão pedir alguma coisa no iFood, ou vai pegar um Uber, não dá uma olhadinha ali naquela avaliação e não tenta se pautar de informações, né? Então, o acesso a essa informação, ele está muito mais amplo e, consequentemente, as nossas possibilidades dentro disso, né? E, além disso, nessa era informacional, a gente troca muita informação. Então, tudo fica muito complexo, né? Tudo fica muito gigantesco. Para a gente ter uma dimensão, os dados que a gente produziu, seja de interação, de foto, de conversa, de aplicativo, de 2014 para 2015, foram maiores do que toda a história da humanidade até 2010, né? Até 2010, 2015. Então, a gente está falando que um ano de produção de conteúdo dos profissionais, das pessoas no mundo, valeu mais do que anos aí de... Oi? Ok, obrigada. Aí, nessa fase, então, a gente tem o cenário que a gente chama de VUCA. E VUCA, gente, é um termo mais antigo, como eu falei. Então, a gente tem evoluções desse VUCA. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver aí vários desdobramentos de como o mundo está ficando mais complexo, né? E aí, VUCA é uma sigla americana, tá? Então, aqui eu até trouxe as traduções. Que ele fala de um mundo que é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo, né? Então, ficaria VICA, né, em português, mas eu mantive o VUCA aqui com a tradução. Então, o que é a volatilidade? É a dinâmica da mudança, né? Então, é uma velocidade gigantesca. A gente sabe nas notícias no Brasil, né? Você ficou 4 horas sem ver notícia no Brasil, aconteceu um monte de coisa, né? Então, as mudanças que são provocadas, a gente é muito volátil, né? A visão do VUCA, ela ampliou muito com a pandemia, porque a gente se percebeu muito volátil economicamente, na saúde, né? Então teve várias situações que a gente realmente não imaginava quão frágil a gente era, né? É um mundo incerto. Então, a única certeza que a gente tem neste momento da nossa vida é a mudança, né? Então, a gente fica surpreso, a gente fica perplexo, né? Porque as coisas que acontecem, a gente fala, né? No começo da pandemia, a gente falava muito, na Itália tem velhinho, na Itália. E quando a gente viu aqui, a gente bateu 5 vezes a Itália, né? Então, é um mundo muito incerto, é um mundo complexo, então a gente tem confusão, a gente tem múltiplas forças dentro de um ambiente, né? A gente não consegue seguir mais, né? Quando a gente fala de carreira, hoje não existe mais, eu vou entrar numa empresa e com certeza eu vou ficar 20 anos. Ainda existem alguns mercados que isso é possível, mas a complexidade do que está envolvido é bem maior, né? E a ambiguidade,
que muitas vezes a gente tem erros de leitura das circunstâncias, confusões de causa e efeito, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, a gente está numa fase de uma economia mais colaborativa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê ainda coisas praticamente da era industrial, né? De produção, de ter e tudo mais. Então, a gente está numa fase de ambiguidade, né? Então, a ideia da empregabilidade no mundo VUCA é como que eu me adapto no mercado que eu não sei nem com que vaga que eu vou concorrer amanhã, visto quanto o mundo está diferente. Então, aqui tem algumas dicas, mas lembrando, né, gente, é muito importante, a gente vai falar um pouco disso, a gente ter soft skills nessa fase, né? O que é soft skills? São competências comportamentais que nos fazem lidar com isso melhor, né? Porque se eu sou uma pessoa muito rígida, muito, não é assim, tem que ser assim, eu acabo me frustrando muito nesse mundo que está incerto, né? A gente viu muitos casos, né, ao longo aí da pandemia sobre isso. Eu, por exemplo, amava minha aula presencial, tive que me adaptar ao EAD, assim como vocês, né? Eu poderia ter cruzado o braço e falado, não, vou trancar porque eu sou contra o EAD. Se é contra o EAD num ano típico, ok. Se você é contra o EAD num ano de pandemia, né, que talvez dure mais, às vezes a gente não consegue ter tanto essas certezas, tá? Então, aqui a gente tem bastante a aprender com esse momento da nossa vida, e aí a tendência é que o mundo realmente fique mais VUCA ainda com essa era da transformação digital, essa parte aí que a gente está vendo bastante da revolução digital, né? Que a gente chama, que também é a revolução 4.0, quando a gente pega numa escala histórica, tá? E aí, né? O que a gente faz? Nossa, Raíssa, estamos falando então que o mundo tá uma maluquice e você veio falar isso. Não, né? Então a ideia é que a gente, dentro deste cenário, consiga ser proativo, positivo e gere uma carreira, né? Que a gente consiga atuar mais assertivamente dentro dessa realidade e aumentar as nossas chances dentro desse mercado de trabalho, tá? Então, a primeira coisa, né, eu acho que, assim, vocês já estão nessa fase, porque vocês estão estudando, acho que a gente começar um ensino, né, superior ou técnico, acho que já é uma coisa bem importante, né, a gente já tem aí um objetivo de alavancar nossa carreira ou de estudar alguma coisa que nos interessa, mas é super importante traçar um objetivo. Por que é super importante traçar um objetivo? Porque aí eu crio um plano, né, dentro deste cenário VUCA, dentro deste cenário caótico, eu consigo criar algumas premissas básicas para eu alcançar esse objetivo. Então, vou dar um exemplo meu, né? Eu queria fazer um curso fora do Brasil, um curso de curta duração, e aí eu percebi que meu inglês estava super enferrujado. Só que eu percebi que meu inglês estava super enferrujado como? Indo estudar. Aí eu fui estudar com um professor australiano e tal, comecei a sentir que não estava pegando tanto. Eu tinha um objetivo de prazo, então até X tempo eu quero estar com inglês fluente. O que eu fiz? Mudei a minha rota. Né? Então, eu saí de um professor australiano para um curso de imersão, porque ele vai casar exatamente com o tempo que eu tenho de expectativa de aprendizado. Então, quando a gente pensa no nosso objetivo de carreira, não tem que ser assim, eu quero ser tal coisa em tal momento por causa disso. Qual que é o caminho que eu estou traçando para o que eu quero? Né? E o quanto que eu quero está fazendo sentido com o cenário. Então, eu tenho o objetivo de entrar numa empresa e me aposentar numa empresa, poxa, no mundo VUCA, esse objetivo ainda faz sentido? Né? Hoje a gente fala muito de múltiplas carreiras, então, como vocês perceberam, até pela minha descrição, eu faço várias coisas. Né? Por quê? Porque meu objetivo é desenvolver pessoas, atuar aí com o desenvolvimento humano, me desafiar, né? Atuar em várias vertentes. Então, com isso, eu consigo ser mais assertiva nos meus objetivos. Né? Então, sempre refletir sobre esses pontos e pensar em soluções. Então, nossa, o bonequinho triste. Poxa, mas eu queria entrar numa empresa com 30 anos. Então tá, eu ainda tenho chance de um concurso. Essa é ainda uma possibilidade para mim. Mas, além de um concurso, eu posso entrar numa empresa que eu possa aprender bastante para ir para outra empresa e, até o momento que eu consiga realmente me aposentar ou chegar numa faixa salarial que eu queira. Então, é sempre importante a gente não só ter um objetivo, né? Então, com certeza, vocês indo estudar, vocês tinham algum objetivo, mas quais são os passos desse objetivo?
Não adianta eu querer ser especialista, né, ter mestrado em alguma coisa, se eu não pensei primeiro na primeira faculdade, né, na licenciatura, ou no bacharelado, ou no tecnólogo. Então, sempre pensar nos objetivos com etapas, tá? Esse é um processo que a gente usa bastante em coaching e que às vezes clareia, né? Porque se a gente fala, nossa, eu quero fazer um intercâmbio, você fala, por onde eu começo? Mas se a gente pensar, então eu vou fazer um inglês por tanto tempo, vou juntar dinheiro por tanto tempo, os objetivos eles ficam mais mensuráveis e a gente se sente aproximando deles de tempos em tempos, né? Então eu acho que isso é uma coisa super importante da gente fazer. E aí estudar, né? Eu acho que estudar é uma coisa super importante quando a gente fala desse mundo VUCA. O mundo está mudando muito, né? Como eu disse, acho que a gente tem que se atualizar muito. Então, aqui eu coloquei alguns cursos, algumas empresas, né? Alguns sites que oferecem alguns cursos online, porque às vezes, né? Vamos supor, a gente está aqui batendo esse papo, um pouco mais de carreira. E aí vocês falam, putz, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto. Onde que eu procuro? Às vezes eu não vou achar exatamente o que eu quero na minha grade curricular, porque ela está focada em agronegócio, ela está focada em planejamento, em estratégia, mas eu tenho sites que me dão isso. Né? Os sites que eu listei aqui são todos gratuitos, tá? Então, a Fundação Bradesco, a FGV, a Educa Brasil, então, são sites que têm bastante cursos online, agora mais do que nunca, né? Então, acho que é sempre bacana a gente pensar nesse aspecto, né? De num mundo VUCA, a gente não ficar pegado só no que vem para a gente, mas a gente também buscar novos conhecimentos, né? Eu fui fazer o MBA em gestão de inovação, tinha uns assuntos que eu falava, meu Deus, por que eu vim fazer isso? Mas, no fundo, é um conhecimento e pode ser aplicado também na minha área de recursos humanos. Então, sempre olhar nessa forma de agregar conhecimento, né? Então, aqui tem alguns sites, algumas dicas que eu acho que são cursos de uma qualidade bem bacana. Para quem gosta de aplicativo, o TED tem um aplicativo, né? Além do Duolingo, que eu acho que a maioria conhece, mas o TED, ele tem um aplicativo dos vídeos, você consegue colocar legenda, pode fazer sem legenda, aí já treina o inglês, mas tem bastante tema, então acho que é uma coisa bem bacana, né? Na era do digital, às vezes a gente não tem tanta disposição ou tempo para ler, então às vezes ver vídeos é uma coisa que nos alimenta aí de conhecimento. Tá? E aí aqui também tem um pouco de eventos gratuitos, tá? Aqui tem alguns de São Paulo, tá, gente? Mas todos esses têm eventos online, então, de novo, aproveitar nessa fase de lives, né? Eu tô aqui em São Paulo falando com vocês, então acho que isso é uma coisa rica, né? Então, procurem esses sites, o Meetup, ele é um aplicativo também, né? Os conselhos que a gente tem, CRP, CRC, o CRA, são conselhos regionais que você não precisa ser do conselho, né? Então, eu já fui em eventos do CRC, né? Evento de contador, mas tinha um tema legal. Fui em eventos da administração, né? Do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Então, tem bastante informações nesses lugares, né? A Decathlon, ela é uma loja de roupa, né? De esportes, na verdade. Acho que não tem em Prudente, não tem no interior, mas ela faz bastante live sobre vários assuntos também, então conectando com esporte e assuntos de comportamento ou de trabalho em grupo, então isso é uma coisa bem bacana. E aí todos esses num modelo muito online agora, por isso que eu deixei mesmo os que são mais pautado em São Paulo. O Grupo Troca fala bastante de carreira, eu fiz algumas formações lá, então quem quiser entender um pouquinho mais de gestão de pessoas, ou for gestor, está numa fase que precisa selecionar, não sabe bem como, também tem algumas, né, tem a página no Instagram, então tem, acho que bastante eventos gratuitos, e nesse momento de lives também. E aí, aqui são dicas de conteúdos de qualidade, tá, gente? Claro que é fácil achar live, a gente acha direto, mas quis trazer alguns lugares que eu já fui e que eu entendo que são aí conteúdos de qualidade, que são interessantes, tá? E usar e abusar das lives, né? Então, tudo isso é live a todo tempo, então acho que a gente tem que lidar com a realidade, né, com o mundo VUCA de uma forma positiva. Então, poxa, eu ia fazer um congresso de 2 dias, ia ser super legal, vai ser tudo online. Tudo bem, mas né, o quanto que você pode investir
num curso que você poderia pagar numa passagem, ou quanto que você pode trocar em live, né? Porque às vezes você está lá no bate-papo, você fala alguma coisa interessante, outra pessoa se interessa, e aí você já cria uma conexão que pode ser bem sucedida num sentido de trabalho e de networking, tá? Aí aqui eu trouxe algumas dicas de sites de emprego, não sei se todos vocês estão empregados ou se estão buscando empregos, mas eu acho que é sempre legal a gente trazer onde que os empregos estão, porque às vezes a gente fala, eu não acho onde me candidatar. Então, eu trouxe algumas, né? No Google, se a gente digita o nome da cidade, vagas, o próprio Google, ele faz um hub, né? Ele faz um hunt de tudo que tem na internet, ele cria uma listinha. Eu até hoje testei procurando Presidente Prudente, né? Que eu não estou muito habituada com o mercado do interior, mas aqui tem vagas em vários lugares, né? Então, o Indeed é um site bem conhecido fora do Brasil, mas ele é um site confiável, que às vezes a gente não conhece, mas ele é um site confiável, ele é um site gratuito. O Vagas.com também é um site gratuito. O AllJobs, ele tem um foco em estágio, mas ele tem bastante lives, tá? Sobre esses conteúdos mais de inovação, de mercado de trabalho de futuro, né? Toda essa parte de estágio, também de vagas efetivas, a gente tem no 99 Jobs, que é um site um pouco mais voltado para o público jovem, né, para universitário, para recém-formado. A gente tem o LinkedIn, né, eu vou falar um pouquinho sobre como ter um perfil bacana no LinkedIn. Tem alguém que nunca ouviu falar no LinkedIn? Só para eu ter um termômetro, porque aí eu explico por cima o que é, tá? O LinkedIn, ele é uma rede social profissional. Ele é como se fosse um Face, mas ele é totalmente voltado para o aspecto profissional, e lá tem vagas também. Então, a gente consegue ver, e volta e meia tem vagas de interior lá, eu recebo bastante. E aí você consegue ativar e tudo mais, então são ferramentas bacanas. Hoje, os sites também, os próprios sites das empresas, têm muita parte do trabalho conosco. É super chato ficar preenchendo 20 vezes a mesma coisa, tá, gente? Eu sei, eu sou de RH, mas eu concordo com isso, mas vale a pena. Porque às vezes você está num banco, né, por exemplo, o Itaú. O Itaú, ele é uma empresa que ele só contrata pelo trabalho conosco dele. Então, às vezes, eles deixam lá bancos de talentos para aprendiz, para estagiário, né, para diversidade. E aí, quando surgem essas vagas, as pessoas acabam chamando. Uma ferramenta que eu gosto bastante é a Love Mondays, que é o antigo Glassdoor, né? Era Love Mondays e se tornou Glassdoor. É uma ferramenta que você avalia a empresa que você trabalha. Então, para você logar, você trabalha, né? Então, por exemplo, eu trabalho no Odontoprev. Então, eu vou colocar lá, pode ser de forma confidencial, o que eu acho do Odontoprev, e eu consigo fuçar qualquer empresa. Então, assim, nossa, eu sou louca para trabalhar no Marlene Spir, né, num laboratório clínico lá de Presidente Prudente. E aí eu jogo lá e aí eu consigo ver salário, eu consigo ver benefício, eu consigo ver comentários sobre gestão, sobre oportunidades de crescimento. Então, caso alguns de vocês tenham algumas empresas de interesse, é um ótimo lugar para procurar, e eles também divulgam vagas, tá? No interior é muito comum ter balcão de empregos, então CAT, PAT, né, onde às vezes você renova a carteira de trabalho, tem alguns balcões de emprego que divulgam, né, no próprio site da prefeitura da cidade. Então é sempre legal olhar também, né, quando é muito regionalizado, a cidade mais do interior, é legal a gente ver também o que a cidade oferece, né, então acho que isso é bacana. E em tempos normais tem as feiras das profissões, né, agora está tendo algumas online, mas também é uma oportunidade até de conhecer outros estudantes, conhecer outras faculdades, para também trocar experiência. Né? Indicação, então, acho que é importante a gente perguntar, porque às vezes tem pessoas que estão sabendo de alguma vaga, então conversar com as pessoas, estou buscando uma oportunidade, fui cortado na pandemia e tal. Então, gente, quem tem boca vai a Roma, né? Já diria o ditado. O Senac sempre divulga vagas, tá? Do terceiro setor, inclusive, para quem tem uma pegada um pouco mais social.
E o WhatsApp, né? WhatsApp, Face, Insta, claro que a gente adora postar uma fotinha, que a gente adora, né? Tirar sarro, mandar figurinha nos grupos, mas tem muito grupo de trabalho, tem muito grupo de vaga. Então, é tentar, né, encontrar algumas pessoas e questionar, né? Porque também são ferramentas muito boas. Grupos de cidade, né? Às vezes páginas de empresa no Instagram, vagas e tudo mais, vocês conseguem achar, né? E consultorias. Page Personal é uma consultoria aqui de São Paulo, mas tem várias consultorias aí nas regiões também. Quer jogar no Google, consultoria de RH X cidade. Aí vai aparecer algumas consultorias, né? Mas tem algumas consultorias aqui de São Paulo que atuam a nível nacional. Então, sempre olhar além do óbvio, tá, gente? No mundo VUCA, a gente não pode falar assim, nossa, eu vou pegar meu currículo, cadastrar no vagas.com e vai ser isso, né? Isso hoje não existe mais. E alguns desses sites, eles são legais também, porque eles geram testes de perfil. Então, o 99 Jobs, o vagas.com, são sites que você pode fazer um perfil, né, de currículo, tudo normal, mas ele tem a possibilidade de fazer um teste de perfil. Então, ele vai te falar se você tem um perfil mais colaborativo, se você é um cara com aquela carreira um pouco mais tradicional, se você é um cara mais de arriscar, mais inovador. Então, colocar no radar, às vezes, por mais que não tenham vagas tão frequentes em algumas cidades, é legal para que você também pratique o autoconhecimento na busca por um emprego, né? E o LinkedIn, a gente também faz teste de validação de conhecimento. Então, o pessoal de TI faz bastante, dá para fazer de Excel, PowerPoint, tudo mais, né? Aqui eu estou falando prioritariamente de coisas gratuitas, tirando a Cato, né? Que eu não sei como é que tá, mas o feedback aqui em São Paulo é que ela já não tá tão boa. Tá? O Get Ninjas, o emprego ligado, eu não consegui descobrir se tinha imprudente, mas o Get Ninjas é um aplicativo que você oferece o seu serviço. Então, quem faz aqueles quebra-galho, né? Eu pinto, eu monto móvel, eu faço faxina, eu faço unha. O Get Ninjas é um lugar que você acha profissionais querendo oferecer os serviços. Então, aqui em São Paulo é uma super mão na roda. Não sei se tem aí, mas se não tiver, também dá para mandar uma mensagenzinha e falar, cadê aqui nessa cidade? Né? Então, sempre olhar além do óbvio, tá, gente? No mundo VUCA, a gente precisa realmente colocar várias frentes para que a gente possa ter maiores oportunidades, maiores chances de conseguir aí uma vaga ou uma troca de posição para uma área que a gente se interesse, né? Que às vezes, principalmente quando a gente está estudando, a gente trabalha com uma coisa, quer trabalhar com outra, então é legal a gente saber onde a gente consegue fazer esse movimento, tá? E aí, aqui algumas dicas de currículo, tá, gente? A primeira coisa de tudo, né, que aqui é uma pegadinha. Tem um erro neste currículo. Qual é? Quem consegue chutar? Lembrando que a Gelice falou que eu tenho 31 anos, eu já dei uma dica. Alguém palpita? A idade ali? O currículo está desatualizado. Porque se eu nasci em junho de 89, eu tô com 31, aqui tá com 30, ele tá desatualizado, né? Então, claro que eu tenho um atualizado, eu deixei esse mais para essa pegadinha mesmo, mas assim, isso é super importante, porque recrutador sabe fazer conta, né? Então, você vai olhar o 30, mas nasceu em 89, esse currículo, né? E às vezes dá uma sensação de falta de atenção, né? Então, meu endereço também mudou, enfim, mas acho que é bem importante a gente pensar em sempre manter o currículo atualizado. Até porque, gente, às vezes você atualizar seu currículo é uma ferramenta que massageia o ego, porque você vê quanta coisa legal você já fez, que às vezes quando a gente está procurando um emprego, a gente é reprovado, dá aquele... Meu Deus, de novo, né? Então, a gente dá uma revisitada no currículo, vê todas as coisas que a gente já fez, também acaba sendo positivo, tá? Então, primeira coisa, né? Num currículo bom, não enfeita, tá? Não sei se vocês já viram memes de currículo, mas eu já recebi currículo com cheiro, né? Quando era mais impressos currículos. Currículo, gente, recrutador é coisa de bater o olho, é coisa de 2 minutos, tá? E lembrando que hoje a gente tem
robôs que avaliam mais de 3 mil currículos num dia, coisa que um selecionador nunca vai fazer na vida, né? Ele não vai conseguir fazer com uma qualidade de um robô, né? Então, quanto menos enfeitar, melhor, né? Então, coloca uma linha, coloca uma cor diferente no que você quer dar de destaque, né? Então, eu quis deixar claro aqui quando eu estou falando de mim, quando eu estou falando de objetivo, quando eu estou falando de formação, de experiência, né? Então, eu deixei em negrito, mas não coloca letras garrafais, não coloca flores do lado, né? Quem mexe com design tem, às vezes, uns currículos super disruptivos, que tem bolinha, mas às vezes fica muito poluído. Então, qual que é o exercício aqui? Bater o olho, assim, o que você focou? Porque se você focou na florzinha, né, vai acabar atrapalhando, porque a pessoa não vai ver o conteúdo, que é o que importa, né? Então, isso é uma coisa bem importante da gente pensar. Os dados pessoais sempre em cima, tá? Eu, Raíza, tá? Como uma pessoa que acredita que todos merecem as mesmas chances, eu não acho que tem que ter se é casado, se tem filho. Eu, Raíza, tá? Mas tem muita gente que ainda coloca isso por preocupação e tudo mais, mas eu acho que, assim, em coisas básicas, CEP também não é uma coisa necessária, né? Se forem empregos que cabem, né, direção, tal, pode até colocar, mas a ideia é que, assim, o cara bate o olho e fale, putz, contato, né? Eu consigo falar com essa pessoa. Então, sempre deixar essa parte de contato disponível. Idade também é a mesma coisa, tá, gente? Hoje a gente tem uma tendência no mercado de trabalho que a gente chama de recrutamento às cegas. O que é recrutamento às cegas? Eu tiro o sexo, eu tiro a idade, eu tiro a localidade, às vezes eu tiro até o nome, porque fizeram uma pesquisa que Richardson e Ricardo tinham diferentes abordagens só pelo nome. Era o mesmo currículo, e aí o nome da pessoa gerava diferenças de abordagem por causa de viés inconsciente, né? Então, as pessoas de RH precisam tomar muito cuidado com isso, mas elas ainda são seres humanos, então, às vezes isso acontece. Então, tem já pessoas que não deixam a idade, eu acho ótimo, né? Porque de fato a gente dá possibilidades iguais para todos, tá? Então, informações básicas, principalmente de contato, e sempre atualizado, né? Porque às vezes você está super empolgado para falar com o candidato, mas você não consegue falar com ele, tá? Objetivo sempre curto, tá, gente? Sempre claro. Então, assim, quero trabalhar com administração, quero trabalhar com rotinas administrativas e financeiras, apoio nas rotinas administrativas e financeiras. Quero trabalhar como analista de gestão empresarial, Quero trabalhar com agronegócio, busco vagas, né, de início de carreira em agronegócio. Então, sempre muito claro. Por quê? Porque ela vai bater o olho e vai entender que folha não é minha vibe, né? Eu não trabalho com folha de pagamento, nunca trabalhei e não vou trabalhar. Então, ela vai ver que eu estou focada em outra área de RH, né? E, para mim, é importante trabalhar em empresas que acreditem que o RH é próximo de estratégia de negócio. Então, aproximar gente e gestão com estratégia de negócio é uma coisa que eu quero fazer. Então, objetivo curto e claro, tá? Aí, a parte de ordem cronológica, tá? É super importante, porque, às vezes, a pessoa ela coloca primeiro o ensino médio, depois a formação acadêmica, e aí, o que é mais importante? É o que você está fazendo hoje, é o que você está preparando, o que você está fazendo hoje, se preparando para amanhã, e não o que você fez em 2013. Né? Tanto que aqui vocês podem perceber, não tem o meu ensino médio, né? Porque, poxa, eu estou na minha terceira formação. Faz sentido, temos uma convidada. Faz sentido eu falar sobre o meu ensino médio? É uma coisa relevante nesse momento da minha carreira? Nesse momento da minha carreira, não. Né? Para quem está começando carreira, é legal. Mas como eu já estou na terceira formação, então eu diminuo. Então, ordem cronológica sempre do mais recente para o mais antigo e sempre no começo do currículo, tá, gente? Porque, às vezes, o recrutador vai bater aqui objetivo e experiência profissional. Aí, se o recrutador for preguiçoso e não quiser ir para a segunda página, ele vai falar, ixi, essa pessoa não estudou nada.
e já remove. Então, sempre deixar as informações que podem ser diferenciais, porque estudar é um diferencial, é super importante, né? Logo no começo do currículo, para a pessoa saber qual que é o foco de vocês. Ainda mais, né, vocês estão em agronegócio, em áreas específicas, que acaba sendo bem rico, né? E às vezes é exatamente o que a pessoa procura, então é legal colocar aqui na frente. Descrever também o grau de responsabilidade e envolvimento daquelas atividades. Então, às vezes você coloca, era responsável pelo financeiro da empresa. Você era o CFO? Aí você aprovava todos os pagamentos? Não. Às vezes você era responsável por rotinas de emissão de notas fiscais ou por controle de orçamento de fornecedores. Então, coloca, né? Se você é responsável ou se você faz apoio. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável por todas essas áreas, né, que eu estou colocando, mas eu sou responsável por aprendiz, mentoria, trainee e estagiário. Eu sou responsável, né? Mas eu tenho projetos como assessments, né, como avaliações de perfil, que eu apoio, né, que eu atuo na estratégia, mas eu não sou executora. Então, é sempre legal colocar o grau de responsabilidade para que a pessoa veja o quão sênior você é. Então, às vezes você é responsável por toda a rotina administrativa da empresa, mas você não atua com fornecedor, você só apoia o contato com fornecedores. Então, sempre colocar essas informações de uma forma rica para que as pessoas tenham claro o que você tem de entregável, tá? Colocar resultados também é bacana, tá, gente? Então, por exemplo, no final, nessa parte do meu currículo tem que eu fui responsável por 45% de efetivação de aprendiz na empresa que eu trabalho, né? Isso é um número legal, porque a maioria das empresas efetiva de 20 a 30. Então, eu estou mostrando de forma numérica meu resultado. Ah, Raíza, mas eu não tenho nada muito significativo. Poxa, às vezes, numa gestão administrativa, você conseguiu reduzir a despesa em 10%. Isso é um resultado significativo. Então, pensar, né, olhar o teu trabalho como um todo e o que você agrega não só nas suas atividades, mas na empresa, para poder colocar isso como diferenciais, tá? Escrever em tópicos é bom também, dá mais clareza e dá uma encorpada no currículo de começo de carreira, que às vezes não tem tanta coisa, tá? Então, é legal colocar isso. Colocar modelos de contrato temporário, porque, gente, neste mundo VUCA, às vezes a gente não tem um emprego que a gente fica meses, anos, né? Às vezes a gente faz 3 meses, cobra uma licença maternidade, faz um evento de fim de ano, ação de Páscoa, né? Então, para a pessoa não achar que você tem pouca estabilidade, porque ainda o RH tem essa coisa, não tem estabilidade, vai sair rápido da empresa, especifica. Então, o meu contrato ele era determinado desde o começo, eu sabia que eu só poderia ficar 1 ano, né, por uma legislação da ETEC, então eu coloquei contrato determinado, não concursado, para mostrar que, né, eu já sabia, eu tinha começo, meio e fim nesse projeto. E aí também as coisas que você fez de diferente. Então, por exemplo, lá eu fui banca avaliadora de TCC. Então, isso é uma coisa que nem todo professor participou. Então, colocar coisas que você fez de diferente. Foi homenageado no programa de reconhecimento da empresa. Teve, né, entrou com o cargo de assistente, saiu com o cargo de analista. Ou entrou como aprendiz, saiu como auxiliar. Então, é legal por essas evoluções, que mostra que lá dentro te reconheceram. Tá? Então, isso é bem importante também. Tá? Mostra o que você já fez e o que você sabe. Então, não precisa colocar, né? Tem alguns currículos que você coloca aquele resumo que dá quase uma página, não precisa daquilo, né? Coloca o que você fez, né? Então, eu participei dessa semana. Então, semana da CETEC. Então, poxa, legal. Semana CETEC 2020. Coloca informações adicionais. Tudo que for curso, sistemas, pacote, Office, inglês, espanhol, né? Tudo que for coisas complementares, que não são formações acadêmicas em si, né? Ou formações escolares, é legal vocês porem aqui. E aí, se estiver procurando, né, vagas que precisem de carro, ou se tiver disponibilidade para viagem ou para mudança de cidade, pode pôr aqui também, tá? Eu gosto do formato nome do curso, instituição e ano, mas aí depende da pessoa, né? Se não tiver um currículo tão extenso, pode pôr uma carga horária, então, né, mas sempre trazendo o que você fez. Alguém quer falar alguma coisa?
Ouvi uma vozinha aí. Outra coisa, gente, muito importante, data. Às vezes a gente recebe uns currículos, né? Janeiro de 2012 a junho de 2302. Aí você fala, ué... E aí, assim, claro que as pessoas podem errar, mas isso demonstra uma falta de atenção, né? Então, tomar esse cuidado. Sempre dar aquela verificadinha, né? Ver se tá fazendo sentido as datas, né? Então, sempre colocar aí de uma forma fluida para que não gere dúvida para o recrutador ou que não pareça que você fez um currículo correndo de alguma forma menos engajada, tá? Isso é bem importante. E não ultrapassar 2 páginas. Tá, gente? Assim, isso é uma regra básica, não é... Ah, mas eu fiz um monte de coisa na minha vida, Raíza. Poxa vida, faz isso aqui, né? Então, eu posso até abrir meu currículo atual, porque aí eu entrei em outras empresas, então acabou ampliando. Vai tirando o que é mais antigo, né? Então, o que eu fiz em 2016, eu já dei mais palestras do que 2016, então eu posso tirar, né? Ou né, cria... só o tópico, então o cargo, a empresa e o período, não precisa descrever tudo, porque não lê. O recrutador não lê currículo mais de 2 páginas e é um pouco disfuncional. Tá? Então, é super importante também trazer informações que mostrem os seus diferenciais, mas que sejam uma coisa fluida para o selecionador. Porque senão acaba que a pessoa, assim, é pouco empático, né, gente? Mas é a realidade. O selecionador, às vezes, ele tem... eu já trabalhei com 120 vagas por mês. Eu já trabalhei com vagas eu já tive que fechar 70 vagas em 48 horas, que era o modelo de contrato da consultoria que eu trabalhava. Então, às vezes, você não vai ter tempo de falar, nossa, coitado, mas ele fez tanta coisa. Então, sempre... tentar ser objetivo, tentar levar resultado e evitar ultrapassar 2 páginas. Se não fez tanta coisa, não se preocupe em ter 2 páginas. Faz uma e meia, mas que realmente mostre o que você fez. É igual prova, gente. Não sabe? Não precisa enrolar e colocar 5 páginas. Vai no que sabe, vai nos diferenciais para realmente poder ter uma vantagem competitiva em relação aos outros candidatos, tá? Sim, não mente também, né, gente? Acho que é uma coisa super importante. Uma relação com uma empresa, né, ela tem que ser transparente igual um casamento. Não adianta a gente achar que a gente vai colocar lá um monte de coisa e a empresa, ou ela pode tentar confirmar, ou na hora da entrevista ela vai te perguntar e você vai querer que vai mostrar que você não estava tão firme. Então, super importante ser transparente, ser honesto, né, e buscar aí mostrar os diferenciais de uma forma real, né? E não floreando. Porque... Oi! Boa noite, meu nome é Fernando. Aproveitar e fazer uma pergunta. Claro. Eu tenho 28 anos de experiência já. Legal. E eu estou me recolocando no mercado de trabalho. E o meu currículo, recentemente, eu dei uma boa resumida nele. Como eu tenho 20 anos de experiência em área comercial, trabalhando praticamente no mesmo segmento, que é concessionária automobilística, eu não coloquei as minhas funções desenvolvidas, só coloquei as empresas, o período trabalhado e o cargo ocupado. E na descrição, junto com o objetivo, eu também coloquei algumas características pessoais, como resiliência, a capacidade de trabalhar em grupo, liderança. Sim, bem resumido. Eu segui mais ou menos o mesmo padrão que você colocou. Legal. A única coisa é que eu tentei resumir ele para ficar em uma página só. Legal. Os anos de área administrativa eu excluí do currículo. Deixei apenas a parte comercial, que é o meu foco atual. Legal. Está correto também esse tipo de montagem de currículo? Sim, eu acho que assim, é importante a gente, por exemplo, eu Raíza, né? Eu trabalhei em presídio, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em hospital psiquiátrico, né? Trabalhei em clínica. Não são coisas prioritárias agora para mim. Então, é legal você falar como experiência, né? E aí, o que você pode fazer? Se você estiver num momento que você está buscando uma vaga, que não necessariamente, né? Tipo, eu tô com foco comercial, mas eu preciso trabalhar. E eu tenho experiência na área administrativa. Faz 2 currículos. Faz um administrativo e um comercial. E aí, se você vê uma vaga administrativa que você fala, puxa, até eu achar minha vaguinha dos sonhos, é uma vaga bacana para mim, aí você manda administrativo. O que eu sempre recomendo?
essa parte aqui né, da parte do objetivo, que é onde você deve ter posto o seu resumo, eu raiza, tá? Isso é uma coisa selecionadora raiza. Eu acho que não precisa pôr característica pessoal. Por quê? Porque selecionador é pago para isso. Eu vou investigar a sua característica pessoal. Até porque ninguém vai colocar assim, nossa, eu tenho muita dificuldade de lidar com hierarquia. Odeio chefe. Você nunca vai ver isso, né? Todo mundo é resiliente, todo mundo é proativo e tudo mais. Então, o que é legal? Você já teve cargo de gestor? Já, 2 vezes. Legal. Então, ao invés de você colocar que você tem liderança, coloca em 2 linhas. Responsável pela gestão comercial da concessionária, tendo reporte de 5 pessoas direto. Porque vai mostrar o quão complexa era a sua liderança. Porque eu liderar, por exemplo, um aprendiz é uma coisa. Eu liderar 5 vendedores é outra, certo? São graus de complexidade diferentes. Então, às vezes, compensa você deixar 2 linhazinhas para explicar bem resumidamente o que você fazia, do que colocar aqui. Que às vezes o cara vai falar, tá bom, mas ele tinha liderança de equipe, mas quantas pessoas? Que às vezes isso gera uma diferença, né? Mas assim, eu acho que é legal você deixar um resuminho, até pelo tempo de experiência que você tem, que você pode até colocar esse aspecto de administrativo, né? Então, sólida experiência comercial, também atuando por X anos na área administrativa, né? Mas característica pessoal, eu acho que vale mais por resultado. Então, por exemplo, se você vendeu 50%, se você aumentou a venda num ano em 50%, eu colocaria responsável pela área comercial, tendo como resultados ampliação de 50% da venda no ano X. Porque isso vai dimensionar o resultado do teu trabalho e não a característica comportamental que te fez ter esse resultado, entende? Entendo. Faz sentido? Faz. Então, ao invés de características pessoais, eu poderia, então, colocar esse breve resumo, Sim. Tamanho da equipe que eu geri e alguns resultados obtidos durante o período. Exato. E aí, na própria entrevista, essas características comerciais vão ser exploradas. Mas o que vai fazer o cara querer te entrevistar? Você é um vendedor que, num ano de crise, bateu 20% a mais da meta, né? Sua meta era 20 mil, você bateu 50 mil. Isso é bacana, né? E aí, claro, né? Você não vai colocar o número, né? Então, reduzir a despesa de 40 mil para 20 mil, porque você vai expor a empresa. Você coloca em porcentagem. Então, aumentei a venda em 15%. Ou reduzir o turnover da equipe, porque tem áreas que tem muito turnover, né? Então, sei lá, farmácia, mercado, tem muito turnover. Então, reduzir o turnover da equipe, né, a rotatividade da equipe em 15%. Então, isso gera um currículo numérico que é bem legal, né? E que aí dá essa atratividade, principalmente em comercial, né? Que comercial no final do dia é número, né? E aí também tem uma coisa, né, gente? Vocês já devem ter visto o meme disso, né? Que todo mundo coloca na entrevista que o defeito é a proatividade e a qualidade, a proatividade, o defeito é perfeccionismo. Não mintam. Eu vou falar um pouquinho de entrevista, mas assim, o que às vezes acontece? Está escrito no currículo da pessoa. Proativo. Ou, tipo, super cordial, né? Cordial, né? Acolhedor, tal. Aí a pessoa não deu bom dia para a secretária. Aí você derruba a caneta, né? Porque tem às vezes, selecionador, aqui em São Paulo é comum, eu já fiz bastante isso. É meio cliente oculto. Então, eu tô lá na sala, né? E aí eu finjo que eu vou ser uma recepcionista, eu falo, putz, mas eu detesto esse povo riquinho. E eu tô num processo seletivo para entrevista de condomínio de luxo. Eu trabalhei muito tempo em administração de condomínio, né? E aí eu tô lá e eu finjo que eu sou uma candidata. Eu falo, nossa, eu detesto condomínio de riquinho. Eu acho aquela galera insuportável. E no meu currículo está escrito que eu sou super acolhedora, né? Então, às vezes, a possibilidade de incoerência no comportamento, ela é maior do que a possibilidade de incoerência no resultado. Então, claro que não estou falando que é seu caso, mas às vezes a gente pega, né? A pessoa fala, sou super proativa, a pessoa tá quase caindo da cadeira, ou tipo, caiu um negócio, alguém passou mal, né? Tem um vídeo da Heineken que acontece, que eles fazem isso, né? O cara, ele começa a passar mal para ver quem ajuda.
E aí a pessoa que tinha falado que era super proativa, ela não ajuda, ela ficou olhando, né? Então, sempre tomar cuidado, né? Eu sou mais de pôr resultado e número e objetivo, né, do que o comportamento em si, que eu acho que o selecionador, ele é feito para pegar a falha do comportamento. Então, às vezes, ele é tão bem treinado que ele vai olhar aqui, né, ele vai falar, então tá, já que o cara falou que é isso, eu vou explorar isso. Né? E aí, às vezes, é até uma armadilha, né? Porque, de novo, ninguém vai pôr que não trabalha em equipe, né? Ou que é individualista, ou que é egocêntrico, porque a gente vai colocar só as coisas boas. Então, eu acho que é mais vantagem deixar para o selecionador explorar essas características, porque aí você também não enviesa o olhar dele, né? E aí, quantidade de pessoas na equipe, eu acho que é bem mais relevante. Tá bom? Certo. Mais uma pergunta só, Raíza. Claro. Vou participar de um intercâmbio ano que vem. Legal. É interessante eu falar sobre isso, que eu estaria trabalhando até julho do ano que vem? Olha, depende muito de onde você está procurando. O que eu te sugiro, dá uma estudada na empresa. Vai nos Glassdoor da vida, conversa com gente que trabalhou lá, porque vou te dar um exemplo. Meu marido, ele é médico, né? Mas quando ele foi entrar na faculdade, ele, né, tinha uma condição bem complexa financeiramente, até de apoio, né, familiar. E aí ele foi procurar emprego. E aí eu montei o currículo dele, né? Eu falei, ó, você fala isso, isso e isso. Por quê? Né? Se você chega numa padaria para trabalhar, para ganhar R$1.000 e fala que você passou em medicina, os caras vão falar, meu, esse cara não vai trabalhar, né? Esse cara tá com a vida ganha. Então ele não falava, mas assim, ele deu um mês, ele não aguentou e falou. E aí, o que aconteceu? Todas as férias, por 4 anos, ele trabalhava nessa padaria. Porque ele pediu para não ser registrado. Ele falou, ó, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então, não me registra, eu trabalho né, sem registro e eu ganho mais. E eu venho, né, junho, dezembro, janeiro. E assim foi os primeiros 4 anos de faculdade dele, né? Então, eu acho que depende muito. Eu acho que é muito da relação de confiança, né? Assim, depende da empresa, isso não é um impeditivo. Então, eu acho que assim, se você nesse momento estiver desempregado e precisar de uma vaga, eu falaria, às vezes, até no processo de admissão. Então, por exemplo, eu estou buscando uma oportunidade, eu estou querendo mudar, né, de desafio, e eu passei numa bolsa para julho do ano que vem. Eu pretendo falar na entrevista, mas como eu sou de RH, eu já sei que eu tenho condições legais de não receber, eu tenho como declarar uma ausência que não é férias, e aí eles cortam meu salário nesse período. Mas isso para um mês. Se você vai fazer um intercâmbio de 6 meses, 1 ano, e você precisa dessa grana, aí eu acho que é muito uma decisão pessoal, viu? Eu acho que também depende da tua necessidade, da empresa que você vai. Se você já conhece alguém lá, é legal dar uma perguntada, né? Porque, assim, eu vejo o intercâmbio como alguém que está buscando desenvolvimento. Mas, às vezes, para mim, como empresa, é ruim eu treinar uma pessoa por 8 meses e ela vazar. Então, acho que vai muito da vaga que você está procurando e tudo mais, e até do teu estilo pessoal, né? Então, assim, meu marido, ele não consegue mentir, é muito engraçado. Então, assim, ele precisou falar que ele não, né, que ele não ia ficar mais de um mês. Então, eu acho que é uma questão um pouco mais pessoal, mas eu acho que tenta investigar um pouco a empresa e ver também, né? Então, assim, você pode se candidatar a vaga temporária. Então, às vezes, contrato temporário é uma boa para você. Que aí você trabalha até abril, sabe? Contrato determinado e tal. Então, acho que é muito ir buscando coisas que casem com você. Mas, assim, eu acho que depende do grau de necessidade, né? Então, não falo assim, vai falar para todo mundo, porque vai ter empresa que você vai perder a oportunidade. E, às vezes, você precisa muito dessa oportunidade, né? Então, eu acho que depende muito aí do cenário, né? Da complexidade que a gente está falando. Mas eu iria por esses caminhos mais investigativos, né? Ou falar num período, né, que você tenha tempo de avisar. Então, assim, eu não vou falar quando eu entrar, mas eu vou avisar que eu vou sair 2 meses antes. Porque aí eu consigo cumprir aviso prévio, eu consigo treinar outra pessoa. Então, acho que é um pouco da corresponsabilidade que você cria nesse jogo combinado com a empresa. Mas eu acho que é uma questão bem pessoal. Não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei. Ajudou, porque é um período de 1 semestre que eu vou ficar fora.
Uhum. E eu também, assim, eu não quero, de repente, pegar uma boa oportunidade de emprego e desperdiçá-la, né? Uhum. Eu saí do meu emprego atual agora por opção, por escolha, que eu não estava me sentindo bem, não estava dando certo, eu estava muito infeliz onde eu estava. Uhum. Então, nesse período que eu pedi para sair, foi onde saiu o resultado que eu tinha sido selecionado. Entendi. Então, agora eu preciso arrumar alguma outra coisa, assim, não tô bem programado, tá tudo bem organizadinho, não preciso sair desesperado. Mas eu estava pensando, falei, e agora, se eu arrumar um emprego, eu conto ou não conto que eu vou ficar um semestre fora? Porque o É, mercado também tem agora aqueles contratos temporários, né? O governo acho que liberou esse tipo de contratação, né? sim, sim. Tem contrato temporário e tem contrato determinado. Contrato determinado, para a empresa, é mais rentável, é mais positivo, porque temporário, às vezes, você precisa pagar uma terceirizada para gerir, porque é mais complicado. E o contrato determinado, você pode prorrogar por até 2 anos. Então, por exemplo, você entrou para um contrato determinado de 3 meses para fim de ano, mas pode ser renovado até junho, que é o momento que você vai sair. Mas acho que assim, resolvi não contar. Putz, tem uma super vaga, tô com medo de perder essa vaga por causa disso. Aí eu acho que é se antecipar na hora da saída, né? Não chegar em. Uns 2 meses antes, É, comunicar, explicar. E exato. assim, eu não vou perder essa oportunidade, é uma oportunidade única. Claro, claro. E tem a ver com o teu desenvolvimento. Então, acho que assim, uma coisa é eu sair de uma empresa de um dia para o outro, porque, né, eu vou lá, quero tirar um período sabático e não, né? E outra coisa é você sair para o teu desenvolvimento. Então, eu acho que assim, caso você opte por não falar, né, e caso você não ache uma vaga temporária, uma vaga determinada, o que eu te recomendo é não deixar a empresa na mão. Né? Então, avisar antes, treinar uma pessoa, se disponibilizar para tirar dúvida, para você mostrar que, apesar de você estar deixando a empresa, você está preocupado em deixar um legado do teu trabalho, né? Eu acho que isso é sempre importante, a gente valorizar isso. Tá bom? Obrigado pelas dicas, Raíza. Imagina, obrigada a você. Aí, um pouco aqui, né, gente? O não mentir, o cuidado com o português. Então, isso super pega, assim, se você não se sente seguro, pede para um amigo revisar, porque às vezes é igual trabalho, né? De conclusão de curso. A gente lê, chega uma hora que você fala, meu, não vai mais. Então, cuidado com o português. Cuidado com a fonte, tamanho do texto. Então, não adianta nada escrever 2 páginas num Times New Roman 8, né? Vai ficar assim no Zoom. Então, cuidado com a fonte, com o tamanho do texto, não enfeita muito. Vai na Calibre, vai na Trebuchet, né? Que são letras aí do Word que não são tão óbvias quanto o Arial, mas dão uma visão de leitura. Eu gosto do Jorge, aquela meio gordinha, eu acho simpática também. Mostra os seus resultados, que foi um pouco que a gente já falou. Salva em formato PDF com título atraente. Então, assim, não coloca meu CV, CV2, coloca, assim, por exemplo, o meu é Raíza Business Partner, porque hoje é o que eu faço, é o meu nome, né? Mas sempre salvar em PDF, até porque às vezes o Word da pessoa não é o seu, a hora que abre, tudo desconfigurado. O PDF evita isso, né? E deixa uma versão do Word para você ir editando. Então, sempre colocar, né? Currículo estágio ADM, currículo agronegócio. Então, já no título, o selecionador bateu o olho, porque senão você recebe um e-mail escrito CV, com um currículo escrito CV, e a pessoa escrito segue CV. Você não sabe o que aquele currículo é, né? E às vezes, se você tiver com muito volume de trabalho, como selecionador, você não vai olhar. Mantenha atualizado, né? Que foi a pegadinha que eu fiz, e sempre atualizando os contatos, né? Às vezes a pessoa só tem, hoje em dia é difícil a gente ficar sem celular, mas sempre lembrar de e-mail, atualizar, tudo isso importante, tá? Aí o LinkedIn, gente, que é a rede social, né? Aqui eu trouxe algumas dicas, essa é a carinha do LinkedIn, para quem não tem. Então, todas as alterações do LinkedIn, elas são feitas nessa parte de configurações e privacidade, tá? Você consegue ajustar se você tem interesse por novas vagas, por novas oportunidades. Então, use a ferramenta ao seu favor. Então, aqui, né, informe os recrutadores sobre seus interesses. Você consegue colocar as vagas que você quer e deixar ativo só para os recrutadores. Aí as pessoas da sua empresa não conseguem ver. Tudo isso você edita nessa parte, tá? E aí a mesma coisa, né? Utilize palavras-chave. Então, por exemplo, né, recursos humanos, business partner.
com a minha cidade. Então, aqui são as palavras-chave do que eu faço. Vocês entraram no meu LinkedIn agora, também está com transformação digital, que é uma pegada que eu estou bastante, né? Cuidado com a foto de perfil, casal, óculos de sol, né? Decote. Então, cuidado com a foto de perfil. Não precisa ser uma coisa de ensaio, né? Igual esse, mas é uma foto mais neutra e tudo mais, e assim, uma foto que seja você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa Badulac, eu não vou pôr uma foto sem um colarzão, porque eu vou usar colarzão na empresa. Então, né, seja você, mas dentro de um limite de não é uma foto de Insta, tá? E aí aqui a gente coloca o resuminho, né? Então, no sobre aqui a gente coloca o nosso resuminho, tá? Aí, falando um pouquinho de mudança de área, então, quem está no momento aí de carreira, que está numa empresa, é legal vocês pensarem em recrutamento interno. Pô, comecei na empresa como aprendiz, como auxiliar, mas estou cursando uma faculdade, então, sempre ficar atento a essas oportunidades. Normalmente, elas mudam entre 6 a 18 meses, né? E se você tiver bons resultados, você pode se candidatar a uma posição. Então, como que a gente faz isso, né? Atenção aos comunicados da empresa, que às vezes saem vagas, redes internas, workplace, intranet. Mantenha o currículo atualizado e tenha um bom relacionamento com as outras áreas, né? Porque aí, se abrir uma vaga naquela área, você pode ser lembrado. Aproveite a universidade corporativa e treinamentos, então também sempre se manter atualizado dentro desse ambiente que vocês estão. E peça feedback e veja se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes a gente quer tanto sair, acontece muito isso em call center, na empresa que eu trabalho. A gente quer tanto sair de uma área que a gente vai para uma área que a gente não gosta, e a gente não percebe isso até ir para a área. Aí a gente perdeu a vaga que a gente não gostava, está numa vaga que a gente não gosta, e aí fica aquela coisa um pouco frustrada. Então, vê se é isso mesmo que você quer, né? Assim, para onde eu quero ir, né? Eu quero só mudar de área, ou eu quero me desenvolver para trabalhar mais com determinada coisa. Então, é importante refletir, né? E qualquer experiência gera conhecimento e aprendizado. Então, sempre faça seu trabalho com a melhor qualidade que puder. Quando eu comecei a dar aula na ETEC e eu voltei para a área de RH, eu estava trabalhando como recepcionista numa clínica de pilates e estava trabalhando como garçonete num bar, né? Então, eu já tinha pós, eu já era formada faz tempo, então também não se limitar no que a gente sabe, né? Então, acho que sempre fazer as coisas na melhor qualidade que puder, para ser uma pessoa que as pessoas vão lembrar como um bom profissional e uma boa pessoa, independente da atividade, tá? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Aí, aqui algumas diquinhas básicas de como ir bem numa entrevista, tá, gente? Estudar a empresa, sempre estudar a empresa, tá? Entender o ambiente. Então, assim, não adianta vocês irem numa Netshoes, né, numa Magazine Luiza, numa Google, de terno e gravata. E não adianta ir num banco de chinelo. Então, entenda o ambiente que você tá, se é um ambiente mais formal, um ambiente informal. Treina. Então, quem é mais tímido, quem fica nervoso para entrevista, para dinâmica, se filma. Pega o celular, um dia grava como se você fosse fazer uma entrevista e depois se assiste. E tenta achar 3 características boas e depois 3 ruins, nessa ordem. Porque aí você começa a ver o que você vai bem e tenta replicar, tá? Fica atento ao tempo. Então, não chega 2 horas antes, mas também não chega 15 minutos depois. Então, sempre, né, se organizar para o dia da entrevista. Questiona se de fato, né, é uma dinâmica, previsão de tempo, porque às vezes você tem filho, e aí se você está planejando ficar 40 minutos numa entrevista, você fica 3 horas, você sai da entrevista, né, você fica preocupado, como é que tá a casa, como é que tá o cachorro, começou a chover, as roupas estão no varal, então se organiza, né, pergunta para o entrevistador quanto tempo vai demorar. Seja educado com todos, isso independente de entrevista, né? Escuta com atenção, porque às vezes a resposta que o cara quer está na pergunta que ele faz. Então, às vezes a gente fica tão pilhado em entrevista, em falar o que a gente quer, em falar o que a gente fez, que a gente não escuta o que a pessoa está perguntando. Então, trabalhar a escutativa, dar aquelas 10 respiradas antes, né? Cuidado com roupa e linguagem, gíria, decote, transparência, né? Então, cuidado com essas coisas. O mercado está mais moderno, mas ainda é uma entrevista de emprego. Pergunta,
né? Então, também, às vezes, você está com uma vaga ali que você fala, ixi, será que é isso? Estou sentindo o clima meio estranho, não sei, não entendi direito as atividades, então não tenha medo de perguntar, isso mostra interesse, né? E saiba vender seu perfil. Então, quando a gente fala do currículo, dessas 3 características boas, o que que é, né? Então, vou dar um exemplo. Eu sou super caótica, eu sou uma pessoa desorganizada. Eu não vou falar que eu sou perfeccionista, mas eu vou falar que eu sou uma pessoa que faz acontecer, porque eu sei que eu faço acontecer. Mas eu não vou ser a pessoa que vai ter as pastinhas em ordem por cores e ordem alfabética. Então, não adianta eu querer vender isso, eu tenho que vender o que eu sou realmente boa. E para isso, sempre ter muito autoconhecimento. Ah. Ô Raíssa, Oi. desculpa perguntar, meu nome é Rodolfo, eu queria tirar uma dúvida a respeito do curso à distância, porque é o seguinte, eu pretendo fazer engenharia no futuro, né? Engenharia eletrônica, na parte de elétrica e eletrônica. Só que estão falando que o CREA, o pessoal do CREA, o pessoal do mercado de trabalho está exigindo mais presencial, que as pessoas façam engenharia presencial, porque ainda é mal visto como engenharia à distância, né? Então, eu não sei como que eu faço aí, porque eu fico em dúvida em qual escolher, presencial ou à distância. Qual fazer, entendeu? Olha, eu acho que nesse momento você não tem nem opção, né? Assim, claro que no futuro, eu acho que esses tabus de EAD, eu acho que eles vão ser muito quebrados, tá? Essa é uma opinião pessoal minha, mas tem muito tabu, tem muita coisa que não vai voltar a ser exatamente como era antes, né? E aí eu acho que, assim, tem de tudo no mercado. Tem gente que realmente vai querer que você faça engenharia na USP, na Poli, e se não for isso, não vai estar bom. E tem gente que quer alguém que trabalha bem, né? Então, eu acho que é acompanhar muito. Acho que, primeiro, a tua disponibilidade, porque às vezes o curso é R$2.000 a mais, porque é presencial. Então, entre não fazer e fazer o EAD, eu vou te falar para fazer, porque é um conhecimento, né? E mais do que o formato, tem o quanto o aluno se engaja. Então, assim, eu tinha aluno, eu dei EAD esse ano, eu tinha aluno que terminava a aula, ficava meia hora conversando comigo. E eu tinha aluno que não aparecia na aula. Então, eu acho que mais do que o formato nesse momento VUCA do mundo, é o teu posicionamento como aluno. Porque, assim, eu não consigo te falar se daqui 2 anos não vai ser bom ou vai ser bom. Assim, o meu MBA era presencial, eu fui fazer online. Eu gostei, né? Tinha um monte de matéria que eu achei que eu perdi, mas eu corri atrás, né? E eu tenho possibilidade de assistir algumas aulas presencial quando voltar. Então, eu acho que, assim, algumas aulas mais práticas são mais importantes, mas mais importante do que isso é você se atualizar e você fazer, talvez, um curso que você sonhe, né? Porque eu acho que o mercado, nesse momento, ele tá mudando muito, que é a mesma coisa do home office. Se a gente tivesse esse papo há 6 meses atrás, talvez muita gente ainda falaria, não, minha empresa não faz home office de jeito nenhum. Pagaram a língua, né? Porque não teve opção. Então, eu acho que muito do que está acontecendo agora vai formatar novos mindsets, novos modelos mentais das empresas, né? Que vão quebrar aí algumas barreiras, sabe? Mas eu acho mais importante do que o mundo ideal é o que é possível. Então, se para você é possível EAD, vai no que é possível, porque você vai se desenvolver do mesmo jeito. E quanto mais engajado como aluno, mais você vai brilhar, né? Porque aprovou o CREA aprovou, né? Que é o órgão regulador da engenharia, né? Aprovou o curso, né? Como cadastrado. Então, não tem por que o mercado de trabalho não aceitar, né? Também. Sim. E aí também é uma coisa que eu brinco muito, né? Eu tenho muito amigo que tem muita tatuagem no braço, eu tenho várias, mas eu não tenho muito visível. Aí um amigo me falou assim, o que você acha de fazer uma tatuagem na mão, no pulso? Assim, eu tenho medo de perder uma oportunidade de emprego. Eu vou falar, tá bom, mas uma empresa que não deixa ter tatuagem no pulso é uma empresa que você quer trabalhar? Ele falou, não. Eu falei, então a tua resposta tá aí. Uma empresa que limita te contratar por causa de formato, depois de uma pandemia, que todo mundo estudou EAD, é uma empresa que você quer estar? Ou vão ter várias outras empresas que vão estar abertas, porque o próprio conselho se abriu para isso, entende? Então, acho que isso é um ponto importante. É igual psicólogo, né? A gente não podia fazer sessão online. Não, é a melhor coisa fazer sessão online, né? E tem muito psicólogo que não quer voltar para o presencial, e o conselho tem que se adaptar, né? O mundo está diferente,
Essa é uma realidade. Então, eu acho que entre não fazer ou esperar muito mais para fazer um modelo ideal, eu acho que a gente tem que fazer dentro do que é possível. Fazer o melhor dentro do que é possível. Se o possível para você é o EAD, para você funciona, manda bala. Isso é verdade. É. Em relação ao currículo, se eu colocar experiência, por exemplo, eu tenho experiência acadêmica, eu fiz 2 anos um ano de engenharia da computação e fiz 1 ano de administração. Isso conta no currículo ou não? Eu posso excluir isso daí, porque eu não terminei o curso. Eu acho que depende dos teus motivos. Se você for uma pessoa que fez 5 faculdades e não terminou nenhuma, pode mostrar uma falta de persistência, dependendo de quem está olhando. Mas eu acho que, assim, engenharia é uma coisa que você quer. Você já começa, você quer fazer de novo. Então, acho que é legal falar. Tipo, eu comecei, mas, né, não tive condições, ouvi que eu queria uma pegada mais assim e tudo mais. E também depende da época, né? Então, nossa, eu fiz um MBA em 2000 e tranquei, não tenho o menor interesse em voltar para esse tema. Aí eu acho que não vale a pena, né? Ainda mais se você está estudando, né? Se você tem coisas mais recentes. Aí eu acho que não precisa focar tanto no passado. Ah, tá. Ok, obrigado. Tá bom? Imagina. Aí, gente, falando um pouco de networking, né? O que é networking? É uma palavra em inglês que indica capacidade de estabelecer uma rede de contatos, né? Com algo ou com alguém. Então, assim, eu sou uma pessoa de RH, volta e meia eu converso com pessoas de fora da minha empresa sobre RH, né? A ideia nessa rede de contato é você saber de vaga, você saber de informação, você saber de mais coisas que estão acontecendo nesse mundo VUCA, né? Porque às vezes o que está acontecendo na minha empresa, então, por exemplo, né? Você acabou de me falar que o CREA aprovou um processo, né, no modelo EAD. Então, networkings que geram aí redes de contato, informações, que é sempre rico, né? Então, qual que é a ideia do networking, né? Você ter uma rede de contatos profissionais que podem te ajudar, podem te agregar, né? E a ideia é importante ter networking, tá, gente? Aqui em São Paulo é super importante, aí eu acho que deve ser também. Muitas das pessoas que a gente estuda, né? Então, por exemplo, eu e a Gelise, que me convidou, a gente manteve um networking, né? A gente não se fala toda semana, mas a gente tem contato e tudo mais, então isso é importante, gera oportunidades de negócio, né? De trabalho, como a gente está nesse momento. E aí a ideia, assim, do networking, seja cara de pau, mas não seja sem noção, né? Então, você não vai chegar para uma pessoa que você nunca viu e falar, me indica para aquela vaga. Pode falar, olha, eu vi que você está na empresa, que tem uma vaga aberta, queria saber se eu posso disponibilizar meu currículo. Então, ter aí um limiar entre a coisa do sem noção e a coisa do cara de pau, né? Demonstrar real interesse para as pessoas e para as experiências dela. Então, não é só chamar quando eu quero, mas também... Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não trabalho mais com seleção, mas eu respondo candidato no LinkedIn. Você mandar uma mensagem para mim no LinkedIn, na sua empresa tem vaga de tal coisa, eu falo, olha, eu não trabalho com seleção, mas segue o e-mail da seleção. Então, né, não fica naquela coisa de, eu não trabalho mais com seleção, então tanto faz o que o candidato está falando. Então, demonstrar real interesse nas pessoas e nas experiências delas. Compartilhar o que sabe, né, novidades, que vocês têm acesso. Então, aprendi o que é VUCA hoje, vou falar na minha sala, vou falar para minha namorada, tenho um grupo de amigos que eu acho que é bacana saber. Então, sempre compartilhar, a gente está numa era informacional que é bacana a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Tem uma frase do Cortella que fala disso, né? Aprender, compartilhar o que se sabe, aprender o que não se sabe, então sempre, né, olhar além. E circular entre os públicos diversos, né? Então, esteja aberto. Outro dia eu bati um papo com um cineasta, um produtor de cinema. O cara trabalhou 40 anos em banco e foi fazer cinema. Eu não tinha nada de RH para falar com o cara não falava de business, mas eu fui conversar com o cara e tive vários insights. Então, não fica ali, eu faço agronegócio, eu só vou falar com gente de agronegócio. Não, vai falar com gente de RH, vai falar com gente de outras áreas, porque às vezes isso gera aí uma rede de contato interessante e um open mind também, né? Você abre aí a tua cabeça para outras coisas que estejam acontecendo. Networking dá trabalho, tá, gente? É constante e não confunda, não é acionar quando preciso de alguém e quando é bom para mim. Então, sempre é uma relação de consistência, tá? Não é uma relação de interesse.
Então, isso é bem importante lembrar, tá? Para que não parecer aquele cara interesseiro que só chama quando precisa. E aí, isso pode dar muitos frutos e ser bem positivo, tá? Aí, aqui um pouquinho algumas dicas de desenvolvimento de carreira que eu acho que são importantes, tá? Eu acho super importante a gente ter um mentor, uma pessoa que a gente admira a carreira, uma pessoa que a gente admira a trajetória, que pode nos dar dicas, né? Eu tenho alguns mentores, eu adoro, assim, eu pergunto, eu peço opinião, né? Então, é uma forma de você se espelhar, é uma forma de você aprender com a experiência dos outros, né? E pode não ser um líder, pode ser uma pessoa que você confia, pode ser um professor, pode ser um palestrante, pode ser, né, aí quem você achar que vale o aprendizado. É legal fazer uma análise SWOT, né? Vocês devem conhecer a SWOT, que é uma ferramenta de administração, mas a gente fazer com a gente, né? Então, forças, o que eu tenho de bom, fraquezas, o que eu tenho a melhorar, oportunidades e ameaças, o mercado lá fora. Então, eu não tenho inglês fluente, e isso é uma ameaça, porque o mercado está pedindo inglês. Ou, eu sou super resolutivo e eu não tenho problema com vaga temporária, e está tendo vaga temporária. Então, olhar aqui e criar planos de ação, né? Então, assim, minha fraqueza é o inglês, qual que é o meu plano de ação? Se o mercado é uma ameaça para mim, porque estão pedindo inglês? Estudar, né? Então, fazer uma análise SWOT, lembrando ambiente interno e ambiente externo, tá? Ler sempre, se atualizar, acho que é super fundamental nesse mundo VUCA, né? Ver vídeo, enfim, mas sempre buscar mais informações, tá? E persistir, né? Então, também a gente sabe que às vezes o mercado é desafiador, estudar é desafiador, então sempre manter aí o brilho no olho para continuar, tá? E, gente, principalmente no mundo VUCA, não se desesperem, se preparem para amanhã, tá? Então, a transformação digital, ela é uma realidade, ela vem mexendo com o mercado de trabalho, então o que é ontem, o que foi ontem não é hoje, não será amanhã, então não adianta a gente falar, eu vou seguir isso, eu vou fazer isso, né? Então sempre essa abertura para o mundo, né? Para o novo. 65% das crianças nas escolas trabalharão em empregos que ainda não existem, então também, né, o mundo está mudando muito, então quem tem filho já não adianta falar, vai fazer tal coisa pode não existir, né? Desaprender e reaprender é tão relevante quanto aperfeiçoar o que você já sabe, então sempre pensar no que eu sei e o que eu tenho de certeza e repensar essas certezas dentro desse mundo VUCA, né? Não se acomodar e pensar fora da caixa, então olhar além do óbvio, né? Eu falei um pouco disso no processo de busca por emprego e sempre pensar em soluções diferentes para a tua própria carreira, para os teus próprios desafios, né? E seja você mesmo, né, gente? Não adianta a gente entrar numa empresa que a gente finge ser uma pessoa que a gente não é e a gente sofre todo dia, né? Todo dia, é o fim do mundo, todo dia da semana, como diria Engenheiros do Havaí. Então, ter aí os seus valores, os seus princípios bem alinhados e sempre tentando trabalhar ao máximo com eles, né? Para que a experiência também seja positiva para você. E aqui umas dicasinhas de momento pandemia, né? A gente não sei como vocês se afetaram, mas acho que é legal a gente mandar um pouco isso, né? Buscar os segmentos que foram menos afetados, então, poxa, varejo foi afetado, mas farmácia cresceu pra caramba. Eu vou procurar em varejo ou vou procurar em farmácia, né? Se cadastre nesses bancos de talentos, porque a sua vaga pode não ser hoje, mas ela pode ser amanhã. Busque vagas de aprendiz e estágio, para quem tem até 20 e poucos anos, né? Tem um processo de aprendizagem, que é uma forma de começar, né? Pingar é melhor do que zerar. Então, não são salários super competitivos, mas às vezes nos ajuda a crescer dentro de uma empresa. Faça no estilo old school, vai nos lugares e entrega o currículo, né? Às vezes também funciona. Perceba as oportunidades, então, né? Quando a gente fala aqui de regiões mais periféricas, gente, todo mundo vende máscara. E se alguém falasse de máscara 6 meses atrás, imagina, né? Por que eu vou ter uma máscara? Então, perceba as oportunidades que existem ao seu redor. Não se limite com um cargo, com uma posição, a gente aprende fazendo qualquer coisa e informação, o mundo está mudando bastante, tá? Eu queria só trazer, né, gente, em 2019, o Davos, né, que é um encontro anual do Fórum Econômico Mundial, foi o primeiro ano que
todas as competências do futuro, né, que são competências a partir de 2021 ou 2022, se eu não me engano, são soft skills. Então, sai o Excel, sai a capacidade matemática, sai a formação em 400 coisas e entra o comportamental. Por quê? Porque o mundo é VUCA. Então, não adianta nada eu saber fazer uma planilha de Excel gigantesca, mas, né, se eu não conseguir analisar aquilo e resolver o problema, eu não vou ser tão produtivo, né? Então, essas são as 10 competências do futuro. Eu acho que é super bacana a gente pensar, né, que hoje a gente ter as competências do futuro está muito na nossa mão. Está muito em a gente querer prestar um serviço de excelência para o outro, e o servir não é eu fazer alguma coisa para a pessoa, mas eu me disponibilizar para o outro, né, de uma forma empática, ter inteligência emocional para lidar com a incerteza, para lidar com a complexidade, para lidar com a ambiguidade, né, ser criativo nesse mundo que está mudando muito, ter um pensamento crítico, tomar decisão, né? Então, hoje a gente fala, né, tem um vídeo que chama Convergência, Revolução 4.0, depois quem quiser ver, que fala um pouco dos empregos que vão desaparecer, o que vai aparecer. Assim, o técnico a gente ensina, e o que as pessoas, o que é muito automatizado, que é muito execução, um Excel, um robô faz, né? Mas esse tipo de comportamento, né, a inteligência emocional, a empatia, a flexibilidade cognitiva, do aprender, do reaprender, um computador ainda não faz, e talvez nunca fará, né? Então, essas características é o que vai nos diferenciar, né? Quando a gente fala, vai ter um monte de emprego que vai sumir, meu Deus do céu, que pânico. Que pânico se você não utiliza soft skills, né? Se você utiliza só hard, porque com soft skills é onde você se diferencia da máquina. Então, essas são as 10 competências do futuro, né? Eu acho que são competências aí que a gente consegue trabalhar, a gente consegue desenvolver, então acho que é super importante, né, a gente saber, a gente está com isso no radar, porque é isso que vai nos fazer sair bem no mundo VUCA, tá? Então, acho que é bem bacana, a ideia era mostrar para vocês como essas competências se relacionam com o atual momento do mundo, né, e o que é essa empregabilidade no mundo VUCA, porque ela tem muito a ver com o que a gente pode oferecer como ser humano, né, o Excel a gente ensina, o sistema a gente muda, mas tem coisa que a gente realmente precisa ver de dentro da pessoa. A pessoa ela precisa ter disponibilidade para aprender, ela precisa ser criativa. Eu não consigo abrir a cabeça dela e criar uma fórmula num ProQV que vá fazer isso, né? E o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado, né? O Peter Drucker é um cara que ele fala muito sobre estratégia e cultura, eu gosto bastante dele. Então, acho que sempre pensem nisso, tá, gente? Vocês estão estudando, né? Então, não sejam a organização que olha para a lógica do passado, mas sim que entende esse mundo VUCA, tenta agir em cima dessas competências, tentando extrair o melhor de vocês e olhando para o futuro, né? Porque a crise passa e é da crise que surgem grandes oportunidades, como algumas que a gente está vivendo, apesar de ser um tempo super crítico, tá? Aqui eu trouxe um link depois sobre um teste de autoconhecimento que fala um pouco de pilar de carreira, depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Mas a ideia era ter aí também uma forma de vocês mapearem os soft skills de vocês. Esse teste, ele saiu o resultado no próprio site, ele é um teste gratuito, então depois eu mando o link, posso mandar aqui no chat, tá? Ou depois mando a apresentação. E super obrigada, né? A ideia era compartilhar aí um pouquinho desse mundo, espero que tenha contribuído. Esse QR Code aqui do lado é do meu LinkedIn, então quem quiser me adicionar, manter contato, né, questionar outras coisas, eu fico super à disposição. Mas da minha parte era isso, né? Eu quis trazer algumas dicas de empregabilidade nesse momento e algumas coisas de mercado, né? Um pouco do que é esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e algumas dicas de como, né, se sair bem dentro dele, que eu acho que a gente sabe que é um momento desafiador para todo mundo, mas que eu acho que algumas características são fundamentais para a gente passar por isso. E aí, tentei trazer algumas dicas práticas também, além de alguns conceitos que eu acho que é bacana para quem está estudando, para quem está aí numa semana de aprendizado, ter.
Então, muito obrigada pelo convite. Não sei se dá tempo para pergunta, mas fico super à disposição se alguém quiser falar mais alguma coisa. Temos um tempinho, sim. Legal. Alguém gostaria? Só um minutinho que eu vou abrir minha câmera. Se alguém quiser que eu volte algum slide também, gente, fale um pouco mais das competências do futuro também, fiquem super à vontade, né? Se alguém tiver aí algum ponto mais de interesse. Carol? Oi. Obrigada, Raíza, por compartilhar aí tanta informação relevante, sua experiência aí, né? Os alunos estão comentando. Né, eu trabalho a disciplina de gestão de pessoas no curso, né? E é bom assim ver que eu também estou alinhada com o mercado aí de São Paulo, né? Então, ai, que ótimo! A gente vai trocar bastante, então. Então, assim, a gente até tem algumas coisas que você falou de currículo, eu falei, olha que bom, ela está falando o que eu falei esses dias atrás aí. Legal. Mas obrigada mais uma vez, né? Vou deixar aí para as perguntas aí, a Gelise. Ver se alguém tem uma pergunta, e já avisando o pessoal que eu já corrigi, a lista de presença já está disponível, pessoal, para vocês fazerem. O pessoal do agronegócio também pode preencher, tá? Professores também. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, Raíza. Como eu havia dito para você, né? Não é a minha área, tá? No dia que nós fizemos a reunião para combinar o que seria, né? Sobre o que seria a palestra, eu falei, Raíza, você sabe que não é a minha área, né? Estou totalmente voltada à educação. Mas como que uma das atividades que eu trabalho no curso de gestão e ADS, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é o vídeo currículo, é o trabalho final do segundo bimestre. E aí, qual que é a tua opinião a respeito do vídeo currículo e como que as empresas aí de São Paulo têm visto o vídeo currículo? Menina, estão amando, né? Nessa fase agora de pandemia, foi super feito, assim, super hiper feito. Eu, às vezes, acho que cansa um pouco, né? Porque você tem que fazer vídeo, tem gente que é mais sem graça, às vezes eu acho que para a experiência do candidato não é tão boa. Por exemplo, eu sou super extrovertida, então, né? Mas tem gente que sofre, então por isso que essas dicas do se gravar é legal. A gente usa isso em workshops de técnica de voz e expressão. Então, mas assim, tá super no radar. E tem muito site que já faz isso naturalmente, né? Então, tem muita candidatura que você anexa os currículos, né? Que você não deixa você não anexa currículo, você anexa o vídeo. Então, isso acaba acontecendo também, tá? Então, isso eu acho que Mas, assim, é uma super tendência, aumentou muito mesmo com essa questão da pandemia. Então, as empresas vêm de uma forma... Eu acho que é uma forma super positiva. Eu não vejo muito tabu em relação a isso, não, viu? Eu acho que é cada vez mais normal, porque, assim, aqui em São Paulo, não teve processo seletivo online, né? Não teve processo seletivo presencial. Teve muita gente que mudou de emprego, eu tive várias amigas que mudaram de emprego e tal, mas não foram fazer entrevista presencial, foi presencial para buscar equipamento. Então, todo o processo seletivo, ele vai sendo conduzido dentro da plataforma, né? Então, GUP, alguns sites de recrutamento bem conhecidos aqui em São Paulo, né? Que são sistemas que as empresas pagam, várias etapas de vídeo. Entendi. Então, é bem legal vocês estarem nessa pegada, porque é uma tendência. De fato, eu acho que é uma tendência. Tá bom, obrigada, Raíza. Pessoal, fico feliz de vocês estarem vendo isso aí, viu? Porque aqui em São Paulo, às vezes, o povo ainda fica bem perdidinho, assim, fica sofrendo. É que como eu trabalho com a disciplina Comunicação e Expressão, no primeiro módulo, né, de gestão empresarial, e no segundo de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu sempre peço como um trabalho final, e tem um peso grande aí na nota deles. Mas muito bom, ainda bem, o primeiro está aqui assistindo, a ADS não está. Mas é muito bom você falar isso, porque eles têm ainda uma certa resistência, né? Vídeo, currículo, né? Mas é muito bom ouvir isso de você. E eu acho que é isso, assim. Acho que é bem bacana a gente pensar em como se treinar. Então, uma coisa que eu falo, gente, se filma,
Aí o automático, né? O ser humano ele é programado biologicamente para ver o lado negativo. O automático é falar, engasguei. Né? Tenta ver os 3 pontos positivos primeiro, porque é neles que você tem que focar para fazer o segundo vídeo, né? E aí é aproveitar os momentos, porque numa entrevista você não pode fazer isso, né? Numa vídeo você pode gravar 5 vezes. É chato, né? Mas eu acho que é uma tendência. Então a gente realmente tem que ser bem realista nesse sentido e se adaptar, né? Eu acho que é realmente se adaptar. Não adianta a gente ficar, né? Eu não gosto, assim, foi o que eu falei, né? Eu realmente não sou uma pessoa muito do EAD, mas eu não ia trancar um MBA no meio do caminho, né? Porque eu ia ter uma pandemia que não sabe quando acabar. Então, eu acho que essa resiliência é super importante, né? E é treino. Acho que é a gente quebrar as nossas próprias barreiras, né? É verdade. Eu acho que até os professores, né, no início ficaram resistentes em relação às aulas remotas. Agora eu converso com vários e eles adoram. Exato. Inclusive eu, né, sou sincera, eu era super resistente. E agora estou gostando bastante, né? Se tivesse que ficar aí por mais um tempo, tudo bem, eu aceitaria numa boa. Então, e faz parte, né? A gente se redescobre. Eu acho que nessas fases a gente se redescobre e eu acho que isso é muito importante. Sim. O Diogo tem uma pergunta também. Diogo, pode ligar seu microfone, pode falar. Eu tô aqui. Calma aí Calma aí, vou abaixar a mão. Tá. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Eu esqueci o nome da palestrante, desculpa. Eu sou Raíza. Raíza? É, isso, Raíza. Nome complicado. É um pouquinho, mas faz parte. Por causa que a gente é acostumado mais com Raíssa, né? Não Raíza. Mas mesmo assim é um nome bonito. Então, eu cheguei meio por cima, eu cheguei meio atrasado do trabalho, mas enfim. Em relação a essa vídeo... Como que é o nome mesmo? É vídeo? O vídeo currículo? Isso, em relação ao vídeo currículo. Como que ele funciona exatamente? Você pode fazer um vídeo falando um pouco sobre você, né? Então, você faz um currículo, é como se você narrasse a sua história. Então, a gente tem um termo aqui em São Paulo que a gente chama de pitch elevator. O que é pitch elevator? É eu conseguir me apresentar, né, para fazer um networking em 1 minuto. Então, eu te encontro num elevador, eu falo, olha, Diogo, eu sou a Raíza, eu sou ex-professora, né? Então, é meio que um mecanismo para você, ao invés de colocar nas folhas, você colocar num vídeo. Aí tem gente que faz com desenho, tem gente que faz falando de uma forma mais formal, aí tem várias formas, né? Aí eu acho que tem várias formas diversas, mas a ideia é você trazer para o recrutador o que você já fez de coisas relevantes, de coisas positivas. Sim, eu entendi. Eu achei que era, tipo, pessoalmente, assim, só que, tipo, numa videoconferência, por exemplo. Tem alguns processos seletivos que eles são feitos todos por vídeo. Então, por exemplo, eu gravo, por exemplo, eu te perguntando como você trabalha com alto volume de demanda. E aí vai aparecer para você falar em 10 segundos. Tem vários formatos, tá? Então, tem tantos formatos dos lives, como a gente está aqui, perguntando e respondendo, e tem formato gravado. Então, por exemplo, você, selecionador, faz uma pergunta, eu tenho 1 minuto e meio para responder. Entendeu? Era mais isso mesmo. Queria agradecer aí. Você está disponibilizando esse tempo para estar conversando com nós, né? É muito importante, realmente, o autoconhecimento, focando na parte do autoconhecimento, né? Para a gente estar desenvolvendo a nossa fala, o nosso caráter também desenvolve bem. Sim. E também ajuda a perder a timidez, né? Então é algo muito importante, né? Legal. É algo que eu gosto também de estar trabalhando. Legal, muito bom, muito bom. Fico muito feliz, gente. A ideia, né, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então, fico feliz que está fazendo sentido para vocês e eu acho que é isso, né? A gente aproveitar esses momentos para se desenvolver, para perguntar e para realmente aí buscar a nossa evolução profissional e pessoal, né? Eu acho que isso é sempre muito bacana, muito importante. Sim, realmente. Obrigado. Imagina. Obrigada. A Fabiana levantou a mão também? Fabiana, então essa vai ser a última pergunta, tudo bem?
Fabiano? Oi, Raíza, boa noite. Prazer, Boa Fabiano. Noite. Bem? Raíza, minha dúvida é tudo, sim, graças a Deus. Minha dúvida é a seguinte, é sobre os concorrentes que são reabilitados. Por exemplo, eu sou reabilitado, só que a gente não se engloba como um candidato PCD, porém a gente tem umas limitações que não conseguimos ser como, tipo assim, candidatos normais. Na sua visão, como que está esse campo para reabilitados? Interfere alguma coisa ou não? Olha, eu confesso que assim, na minha empresa não tem esse caso, né? Eu não sei se vale a pena você pôr o CID, acho que você perguntou, né, sobre CID aqui no chat, o meu chat não estava funcionando, depois que eu vi. Mas eu não acho que vale a pena colocar no currículo, não. Se é uma coisa que você não vai influenciar no teu processo seletivo, como um cumprimento de cota ou não, que seria o PCD, eu acho que vale você falar na entrevista. Né? Então, por exemplo, numa vaga de expedição você não consegue carregar X pesos. Eu acho que vale a pena falar na entrevista. Mas no currículo eu acho que não tem necessidade. Né? Porque senão você vai se limitar com uma coisa que não vai te adiantar, porque você não vai entrar como PCD, né? Então, eu acho que é um pouco pensar em olhar para frente, né? E aí, se você tiver alguma limitação, você fala no processo seletivo, né? Porque eu acho que vai ser mais funcional. Porque quando é PCD mesmo, a gente coloca o CID, né? Até algumas empresas pedem para anexar o laudo. Mas, num contexto geral, eu acho que não vale a pena, né? Porque senão você vai colocar uma informação que às vezes não vale a pena, né? Sim, entendi. Aqui me surgiu essa dúvida. Por exemplo, depois eles mandam fazer um ASO, manda fazer algum exame, aí no exame constata que não estava, tipo assim, que pede não está 100%, né? E de esconder essa informação. Uhum. Mas muito obrigado pela dica. E aí, assim, eu acho que é bem, assim, eu não conheço tanto, tá, sobre reabilitado, mas depois, se você quiser, você me chama no LinkedIn, eu tento dar uma investigada, né, e tentar, às vezes, achar empresas que tenham essa pegada mais de diversidade, né, que aí, às vezes, isso não é tão complexo, né, às vezes flui de uma forma melhor ou as pessoas não se impactam tanto com isso. Mas acho que mas eu posso investigar um pouco, qualquer coisa depois você me chama também. Tá bom? Obrigadão, combinado. Eu achei no Face aqui, depois eu procuro no LinkedIn, então. Face eu não uso, vai no LinkedIn, mas não tem muitas raízes provanas no mundo, não, viu? Isso eu te garanto. E como eu disse, não é um nome fácil. Então, põe o mesmo nome lá, vai aparecer, porque Face realmente eu quase não entro, assim, é só num aniversário e outro e olha lá. Então tá, muito obrigado. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos encerrar. Raíza, nossa, eu não tenho nem palavras para dizer assim, o quanto foi boa a tua conversa aqui com os alunos da FATEC. Eu tenho certeza que eu vou ouvir assim, muitos elogios, tá? Ao longo da semana, tenho certeza disso. E você já está convidadíssima para fazer outra palestra, para fazer um bate-papo com a gente, né, Carol? Cadê você, Carol? Com certeza. Legal, gente. Ficou convidadíssima. Né, Carol? Foi ótimo, né? Foi ótimo. Foi maravilhoso. Bom, e na verdade, assim, meu objetivo era trazer um tema que eu acho que é uma tendência, mas também trazer uma visão, né, de carreira, algumas coisas básicas que a gente sabe que são importantes, né, nunca é demais a gente reforçar, mas também se em algum momento vocês quiserem questionar com os alunos o que faz sentido a gente falar, também estou super aí aberta e o que eu puder contribuir, né, se eu tiver conhecimento sobre, com certeza eu compartilho com vocês. Mas muito obrigada, desculpa estourar o horário, né, e aí eu fico super à disposição, quem quiser falar depois, e também depois eu compartilho um PDF com a apresentação para que quem quiser ver mais com calma, deixar o arquivo e tudo mais, eu acho que é uma coisa bacana também da gente fazer. Perfeito, queremos sim, queremos o material sim. Carol, Raíza, eu vou te pedir licença, Carol, eu vou aproveitar para fazer uma propagandinha aí do próximo evento que nós teremos, que será na terça-feira, dia 20, que na verdade seria amanhã, mas por conta da mudança da data de comemoração do Dia dos Professores, nós tivemos que adiar para terça-feira. Então,
Eu acho que eu consigo compartilhar aqui, né, Carol? Sim, você está como apresentadora. Tá, tudo bem. Só um minutinho. Vocês já estão convidados. Só um minuto. Tem tudo a ver, né, com a palestra da Raíza também, que é a entrevista de emprego, os possíveis caminhos para atenuar a ansiedade. A professora Renata, que é responsável pelo estágio, né, está promovendo essa palestra com a Lauriane Minaré, que é assistente de desenvolvimento humano e organizacional no setor de psicologia da empresa Security, que é aqui de Prudente. Então, assim, estão todos convidados, só que é necessário fazer inscrição, tá? Então, conto com a presença de todos vocês, que vai ter tudo a ver aí com a fala da Raíza de hoje. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Raíza, mais uma vez, muito obrigada, de coração, tá? Estou com muita saudade de você. Se você vier para o sertão, por favor, me avise. Vamos tomar um café. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Carol, foi um prazer. E todos os alunos também aí, obrigada. Um público bem grande, fiquei bem feliz. E espero que vocês levem aí o conhecimento para outras esferas, para outras pessoas e para a vida de vocês. Obrigada, Raíza. Até mais. Obrigada. Tá bom? Tá bom. E assim, né, pessoal, a gente encerra a nossa semana de tecnologia, viu, Raíza? Foi uma palestra bônus aqui para eles. Então, a gente encerra aqui com essa atividade, né? E agora vamos descansar um pouquinho aí e eles vão para a aula hoje. Dia do professor, eles vão dar de presente para o professor a aula. Mas amanhã a gente folga, hein, gente? Amanhã, já avisando, né, pessoal? O governador deu folga amanhã para os professores, então não temos aula amanhã à noite. Legal, ai, que delícia. Tchau, tchau, Raíza. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, obrigada, gente. Raíza.